Pessoal, vamos lá, notícia gravíssima, uma bomba explodiu agora, envolvendo aí Nicolás Maduro, Venezuela, Guiana, Estados Unidos, Brasil, fronteira pegando fogo. Deixa eu mostrar tudo para vocês nesse momento, viu? Já está na tela aí a primeira notícia, após as eleições da Venezuela, envolvendo a eleição do governador e dos 8 deputados em Essequibo. Essequibo é a região ali da Guiana que o Maduro está querendo tomar à força. Tá? Algo acontecendo nesse momento. Notícia na tela aí, ó. A primeira notícia: eleições na Venezuela, baixa participação e ausência da oposição. As eleições parlamentares e para governador da Venezuela foram marcadas por baixa participação e boicote da oposição, levando à vitória antecipada de Maduro. Aí, ó, olha só, nesse domingo as eleições para a Assembleia Nacional e governadores na Venezuela ocorreram em meio a uma desmotivação generalizada entre a população, refletida em uma baixa participação nos centros de votação, conforme relatado por jornalistas locais. Então, não foi quase ninguém, né, comparando aí com toda a população, foi quase ninguém para essas eleições aí para fazer as votações. Preste atenção, gente, algo está acontecendo nesse momento. Eu falei na última live, gente, fazer eleições é fácil. O Maduro pode fazer 50 eleições se ele quiser. A questão é entrar em Essequibo. A questão é colocar os seus soldados, o seu governador no território de Essequibo. É aí que o bicho pega. E agora acaba de ser noticiado algo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Preste muita atenção, porque a gente tá vendo aqui, gente, as coisas acontecendo tudo de forma acelerada, né? Aqui, ó, o Maduro diz nesse momento que a Guiana deverá aceitar a soberania venezuelana. Aqui é notícia gravíssima, viu? Diante de sanções dos Estados Unidos e de promessa do governo dos Estados Unidos de intervir militarmente, o Maduro, ele disse que, afirmou, né, que o presidente da Guiana deverá, mais cedo ou mais tarde, aceitar a soberania da Venezuela sobre a região de Essequibo. Maduro está aí na sua tela. O Nicolás Maduro afirmou, né, agora que o Irfaan Ali, presidente da Guiana, vai ter que aceitar a soberania da Venezuela. O Maduro está anunciando aí, né? E tem notícia aqui, gente, sobre soldados, invasão, notícia sobre Essequibo. Tem coisa importante para você ver aqui desse vídeo agora. Preste atenção, porque eu vou colocar uma matéria para você aqui nesse momento. Quero pedir até a sua opinião. Vai comentando aqui embaixo, tá? Deixa o seu like é importantíssimo para o prosseguimento desse trabalho. O seu apoio, né, com o seu joinha e o seu like. Inscreva-se no canal, ative o sininho com todas as notificações. Eu quero pedir aí a ajuda de todos vocês, todos os irmãos aí. Estamos aqui na linha de frente da obra de Deus, a obra missionária, e precisamos da sua ajuda. Quero usar esses segundos, né, para pedir a sua ajuda com uma contribuição missionária para a gente poder fazer a obra de Deus. A chave Pix está na tela, vou deixar até o final desse vídeo, tá? Deus te recompensará grandemente. Ajude esse canal, ajude nosso ministério, ajude tudo aquilo que a gente está fazendo. Deus te recompensará. É muito importante a sua ajuda. Aí nós vamos continuar agora com o nosso vídeo. Coloco a matéria para você aqui na tela nesse momento. Você vai acompanhar comigo. Olha só. O Brasil está dividido, mergulhado em crises políticas e econômicas, mas mesmo assim é alvo direto das maiores potências militares do planeta. Por quê? Recentemente, os Estados Unidos voltaram a pressionar por acesso a pontos estratégicos do nosso território, como Fernando de Noronha e Natal, sob o pretexto de direito histórico e cooperação militar. Mas o que está por trás disso? Neste vídeo do Pauta Militar, você vai entender por que o Brasil continua sendo uma peça-chave na geopolítica mundial. E quem controla o Brasil tem vantagem sobre todo o continente sul-americano. Poucos países no mundo têm uma posição geográfica tão estratégica quanto o Brasil. Com mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil é o maior país da América do Sul, fazendo fronteira com 10 nações, o que o coloca no centro das dinâmicas políticas e militares do continente.
Mas o que realmente chama a atenção das grandes potências não está apenas em terra firme, é o saliente Atlântico Oriental do nosso território que transforma o Brasil em uma joia geoestratégica. Fernando de Noronha, por exemplo, é o ponto mais avançado do Brasil no Atlântico Sul, a menos de 3.000 quilômetros da costa africana. É uma plataforma natural de vigilância e projeção militar. Não à toa, foi usada como base pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, 80 anos depois, volta a ser alvo do interesse americano. A costa brasileira possui mais de 7.400 quilômetros de litoral contínuo, com diversos portos naturais, posição ideal para operações navais, lançamentos logísticos e controle de rotas marítimas. É um corredor estratégico entre os hemisférios norte e sul, entre o Atlântico e o Cone Sul. Por isso, o Comando Sul dos Estados Unidos nunca deixou de observar cada movimentação nesta região. Outro ponto sensível é a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, também utilizada como base pelos aliados na década de 1940. Hoje, o interesse volta à tona com a justificativa de combate ao narcotráfico. Mas nos bastidores há uma clara estratégia de reposicionamento do poder militar dos Estados Unidos no Atlântico Sul, mirando também na ascensão de Rússia e China na região. Essa geografia privilegiada também inclui cabos submarinos de comunicação, rotas aéreas intercontinentais e até a possibilidade de instalação de sistemas de monitoramento espacial e marítimo. Algo que interessa diretamente às potências que disputam a supremacia mundial. E é exatamente por isso que nenhuma estratégia global de projeção militar ignora o Brasil. A localização do nosso país não é apenas um detalhe geográfico, é um ativo militar de valor inestimável. E se você acha que isso é tudo, espere até ver o que as potências querem explorar do subsolo brasileiro. Vamos falar disso agora. Se a posição geográfica do Brasil já é um trunfo estratégico, o que está embaixo da nossa terra e das nossas águas é ainda mais cobiçado. O Brasil é uma potência de recursos naturais. E isso, para qualquer nação que busca manter ou expandir sua influência global, significa acesso, controle e vantagem geopolítica. Comecemos pela Amazônia. O território brasileiro abriga mais de 60% da maior floresta tropical do mundo, com uma biodiversidade única e a maior bacia hidrográfica do planeta. O Brasil concentra cerca de 12% de toda a água doce superficial da Terra. Em um mundo em que a crise climática e a escassez de água já são uma realidade, isso nos transforma em um alvo estratégico silencioso. Mas não é só isso. Sob o solo da Amazônia e em outras regiões estão minérios críticos como nióbio, manganês, bauxita, ferro e urânio. O nióbio, por exemplo, é essencial para a produção de ligas metálicas de alta performance usadas em mísseis, turbinas e satélites. E o Brasil detém cerca de 98% das reservas conhecidas no mundo. Isso mesmo, 98%. Outro trunfo é o pré-sal. As descobertas feitas em 2007 colocaram o Brasil entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. São bilhões de barris de petróleo de alta qualidade localizados em águas profundas na costa atlântica. Essas reservas colocaram o Brasil no radar das grandes petroleiras e também das potências que nunca deixam o petróleo fora dos seus cálculos militares. Na agricultura, o Brasil também é um gigante mundial. Lidera a produção e exportação de soja, milho, carne, café e açúcar. E toda essa força agrícola depende de uma cadeia logística e de fertilizantes, o que nos liga diretamente à Rússia e à China. E quanto maior essa dependência, mais vulnerável se torna nossa soberania. Ou seja, o Brasil não é apenas uma nação rica, é uma mina geopolítica viva. Quem tiver influência sobre nosso território e nossos recursos garante vantagem comercial, energética e até militar. E essa disputa vai muito além da economia.
A relação entre o Brasil e as potências militares do mundo não é nova. Ela vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos usaram bases aéreas em Natal e Recife como pontos de apoio para suas operações no norte da África e no Atlântico Sul. Foi nesse período que os norte-americanos perceberam o verdadeiro valor estratégico do Brasil como plataforma de projeção militar hemisférica. Décadas depois, durante a Guerra Fria, essa importância só aumentou. Os Estados Unidos enxergavam o Brasil como uma barreira natural contra o avanço do comunismo na América do Sul. Foi nesse contexto que, em 1964, o governo norte-americano apoiou o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart. Navios da Marinha Americana chegaram a ficar posicionados na costa brasileira, prontos para intervir caso houvesse resistência. Com o fim da Guerra Fria, a presença ostensiva foi reduzida, mas o interesse estratégico jamais desapareceu. Em 2008, com a descoberta das gigantescas reservas do pré-sal, os Estados Unidos reativaram a 4ª Frota Naval no Atlântico Sul. Coincidência? Difícil acreditar. Mais recentemente, o comandante de 4 estrelas almirante Alvin Halsey desembarcou no Brasil em visitas descritas como sigilosas, com o pretexto de combater o narcotráfico na Tríplice Fronteira. Trata-se de um reposicionamento tático para garantir influência territorial, acesso logístico e presença dissuasiva. O Brasil é visto como um eixo de contenção estratégica, tanto contra o avanço da China e da Rússia no continente, quanto como base avançada para operações hemisféricas. Bases aéreas como Alcântara, Natal, Anápolis e Canoas estão sob constante radar geopolítico de potências estrangeiras. Ou seja, a militarização da influência estrangeira no Brasil já é uma realidade silenciosa. E enquanto muitos acreditam que vivemos em neutralidade, a geopolítica internacional mostra que somos alvo e peça de uma guerra estratégica em andamento. Mas quem são, afinal, os principais jogadores por trás dessa guerra silenciosa pela influência sobre o Brasil? Nos bastidores da diplomacia, acordos comerciais e discursos oficiais, existe uma disputa silenciosa e implacável entre as grandes potências mundiais pela influência sobre o Brasil. Estados Unidos, China, Rússia e União Europeia têm interesses distintos, mas um ponto em comum. Nenhum deles quer ficar de fora do território estratégico mais valioso da América do Sul. Poderiam os Estados Unidos reaver o direito de usar bases militares brasileiras? Mesmo após décadas, Donald Trump e seus assessores ressuscitaram o discurso de direito histórico para reivindicar o uso irrestrito de Fernando de Noronha e da base aérea de Natal. Alegam que, durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíram, equiparam e defenderam essas infraestruturas e, portanto, teriam direito automático de retorno ao uso operacional. Esse tipo de retórica não é casual. É um ensaio de imperialismo legalizado, baseando-se em uma versão distorcida da história e de tratados antigos para legitimar a presença militar estrangeira. A justificativa foi usada recentemente também no caso do Panamá, quando Trump sugeriu retomar o controle do canal sob o mesmo pretexto. As bases brasileiras oferecidas atraíram a atenção técnica e militar. Noronha como um ponto avançado de vigilância no Atlântico Equatorial, ideal para instalar sensores capazes de monitorar rotas entre América do Sul e África. Já Natal figura como um hub logístico de trânsito transcontinental, apto a acomodar aeronaves como C-17, KC-135 Stratotanker e drones Reaper. Mas essa ofensiva de Trump esbarra em barreiras institucionais. A Constituição de 1988 exige autorização do Congresso Nacional para qualquer presença militar estrangeira, uma condição que inviabiliza acordos informais. Além disso, o Itamaraty e o Ministério da Defesa têm adotado postura cautelosa e silenciosa, sem manifestar apoio público à ideia de abrir mão da soberania. Trump tenta reativar o discurso imperial e pressionar diplomaticamente, mas a realidade política e institucional brasileira representa um freio robusto.
Ainda assim, esse tipo de ofensiva traz sérios riscos. Normalizar essa reivindicação seria abrir precedentes perigosos para o futuro da nossa autonomia. E aqui, ninguém está falando de teoria. É o xadrez real da geopolítica, com consequências práticas para a segurança e independência do Brasil. Já na prática militar, uma invasão direta ou ocupação seria extremamente improvável hoje, mas é um fantasma histórico. Embora jamais tenham sido executados, os norte-americanos chegaram a elaborar diversos planos militares para a ocupação de Natal, Fernando de Noronha e outras regiões do Nordeste. Falando na China, o gigante asiático virou o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Exportamos soja, minério, carne, petróleo. Em troca, importamos máquinas, tecnologia e investimentos. Muitos investimentos. Empresas chinesas já operam em setores estratégicos como energia elétrica, telecomunicações, ferrovias e até petróleo do pré-sal. O projeto da nova Rota da Seda passa, silenciosamente, por aqui. Pequim entende que ter o Brasil como parceiro é ter acesso direto ao coração da América do Sul. Já a Rússia, embora tenha menor presença econômica, tem laços importantes com o Brasil. Quase um quarto dos fertilizantes usados na agricultura brasileira vem de lá. O governo russo também já forneceu helicópteros, sistemas portáteis de defesa antiaérea Igla-S de baixa altura e tecnologia militar ao Brasil. E no campo diplomático, a Rússia vê o Brasil como aliado moderado no BRICS e um contraponto ao bloco ocidental em fóruns globais. Por fim, a União Europeia. Com bilhões investidos no Brasil, especialmente por Alemanha, França e Espanha, o bloco tenta firmar o acordo Mercosul-União Europeia há mais de 20 anos. Mas pressões ambientais e comerciais travam as negociações. Mesmo assim, a Europa ainda enxerga o Brasil como ponte para o sul global e aliado natural em temas como energia limpa, direitos humanos e governança internacional. Conclusão? O Brasil é o palco de uma nova guerra fria disfarçada de parceria estratégica. E enquanto esses gigantes disputam influência, resta uma pergunta: o Brasil ainda controla seu próprio destino? No papel, o Brasil é uma nação soberana, com um histórico de política externa independente conduzida pelo respeitado Itamaraty. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, buscamos manter uma posição de equilíbrio entre as grandes potências, defendendo o multilateralismo, a não intervenção e a autonomia decisória. Mas na prática, será que ainda temos controle sobre os rumos do nosso próprio território? A verdade é que o Brasil está cada vez mais pressionado. Os Estados Unidos desejam parcerias militares mais profundas. A China quer ampliar seus investimentos e consolidar presença estratégica. A Rússia vê no Brasil um aliado geopolítico fora da órbita ocidental. E a União Europeia impõe condicionalidades ambientais para liberar acordos comerciais. Essa rede de interesses cruzados, muitas vezes travestida de cooperação, coloca o Brasil em uma encruzilhada diplomática. Cada passo precisa ser calculado. Ceder demais para um lado pode gerar desconfiança ou sanções do outro. Defender nossa neutralidade pode significar isolamento econômico ou perda de investimentos. É o típico jogo de alta tensão da geopolítica mundial. Além disso, acordos pouco transparentes, como acessos militares a instalações brasileiras, trazem riscos diretos à soberania nacional. Afinal, que tipo de operação estrangeira pode estar sendo planejada em solo brasileiro? Quais os reais objetivos por trás do interesse norte-americano na Tríplice Fronteira? Essas são perguntas que precisam ser feitas e respondidas. O Brasil tem histórico de transições democráticas pacíficas, um exército submetido ao poder civil e instituições ainda funcionando. Mas tudo isso pode ser enfraquecido se nos tornarmos apenas peões das potências que hoje nos cortejam. E é exatamente por isso que precisamos estar atentos.
A soberania nacional não se perde com tanques, mas com acordos, pressões e interesses mascarados de boas intenções. O Brasil está longe de ser uma potência militar comparável aos Estados Unidos, China ou Rússia. Enfrenta problemas graves: corrupção, instabilidade política, desigualdade, infraestrutura precária. Mas, mesmo assim, continua sendo uma peça-chave na geopolítica internacional. E isso não é por acaso. Nossa geografia privilegiada, composição estratégica no Atlântico Sul, fronteiras com quase todo o continente e acesso direto a rotas marítimas globais, faz do Brasil um ponto de controle natural na América do Sul. Nossas riquezas naturais, incluindo petróleo, minérios raros, água doce e biodiversidade única, transformam o país num ativo cobiçado por qualquer potência que queira sustentar sua economia ou ampliar sua influência militar. Mais do que isso, o Brasil tem peso diplomático e relevância institucional. É ouvido em fóruns internacionais, lidera o bloco sul-americano e participa de decisões que impactam diretamente o equilíbrio do poder mundial. Quem quiser influenciar os rumos do continente precisa do Brasil ao seu lado. Mas esse protagonismo tem um custo: o assédio constante das grandes potências. Todas querem acesso, todas querem cooperação, todas querem parceria. Mas no final, o que elas querem mesmo é influência, território e recursos. E é por isso que você, que acompanha o canal Pauta Militar, precisa estar atento. Porque enquanto muitos estão distraídos com as manchetes do dia, há uma guerra silenciosa sendo travada por trás das cortinas. E o Brasil é o prêmio. Se esse vídeo abriu seus olhos, deixe seu like agora. Se inscreva no canal Pauta Militar, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. A informação é a nossa maior arma. E se você quer entender ainda mais sobre como a geopolítica define o nosso presente e futuro, assista aos outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo que a mídia não mostra, mas que aqui a gente expõe.